Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sabe aquele tipo de troca que acontece ou no cinema ou em novelas, em que você está habituado com aquele personagem sendo interpretado por aquele ator e de repente, do nada, entra um outro ator e o substitui, ou a substitui? Bom, quando é um caso de doença ou até mesmo de morte, que é inevitável, não há muito o que fazer, né? Então o jeito é substituir, ou então fazer o mesmo que fizeram lá com o velho Chico, que ficou um desastre total, usar a câmera como se fosse o próprio ator ali. Agora, imagine isso acontecer quando você ainda é uma criança. Bom, isso aconteceu comigo e aconteceu com a novela Cúmplices de um Resgate, a versão de 2002, mexicana, traduzida para o Brasil aqui, né, no SBT. Eu lembro que era um período que lá em casa a gente só assistia a programação da Globo. Então, por um acaso, a minha mãe deixava a gente assistir essa novela do SBT, mas era assim, a gente colocava enquanto estivesse no ar a novela, e daqui a pouco, fosse para o intervalo comercial, a gente trocava para Globo, e assim a gente ia fazendo. Era uma coisa até chato demais. Oi, querida. Preferi contar meu plano pessoalmente. Ai, meu Deus, mas Silvana, o que você tá fazendo aqui? A minha mãe, a minha avó, a minha tia podem chegar. O que você quer assim, vestida igual a mim? Se virem como nós duas somos iguais, elas podem até levar um susto. Ai, menina, isso não me importa. Se vierem, podemos ver se alguém consegue descobrir quem é a Mariana e quem é a Silvana. Bom, eu me habituei muito pelas personagens, né, Mariana e Silvana, que nessa versão original elas se chamavam assim. Teve uma versão, né, no SBT, um remake, que foi feito pela Larissa Manoela, e os nomes das personagens eram outros. E nessa primeira versão, quem era a atriz que fazia as gêmeas era a belíssima e linda atriz, cantora e atriz, né, Belinda. Bom, aconteceu o seguinte: em determinado momento da trama, como eu falei para vocês, eu não vivia muito informado no SBT, eu não assistia os comerciais, eu não sabia o que eles anunciavam das próximas semanas, eu não sabia de nada. Então, eu ligava a televisão quando estava passando os capítulos da novela, depois eu trocava para a Globo. Em determinado momento, um final de semana qualquer aí, a novela acabou, né? Sábado acho que não era exibido nenhum capítulo, e na segunda-feira, quando eu coloquei lá, a minha surpresa foi muito desagradável. Porque o que tinha acontecido? As gêmeas estavam sendo interpretadas por outra atriz, que era Daniela Lujan. Claro, para uma criança isso era assustador, porque imagina, você está habituado a um personagem com aquela cara de... Se cuida bem, tá? Me preocupa o que podem fazer. Se cuida você também. Tomara que amanhã deixem eu ir à gravadora. Por que não deixariam? E o seu querido Sebastião, já sabe? Não, Mariana. O meu querido Sebastião ainda não sabe. Então eu acho que você devia avisar, já que você gosta tanto dele. E o seu Sebastião? Com licença, eu vou descansar porque eu tô muito cansada. Meu Deus. De repente, eles nem se deram o trabalho de fazer uma caracterização em que tentasse deixar a atriz parecida com a atriz anterior. E eu, como não tinha informação nenhuma, caí em prantos, porque na minha mente o que aconteceu? A atriz morreu, né? A menina morreu e tiveram que substituí-la às pressas colocando uma outra atriz. Escuta, e a Mariana não veio? Eu estou aqui. Muito tarde, mas... Mariana. Joaquim. Que bom que você veio. Vai ser muito bom passar o dia todo ao seu lado. Isso caiu em mim de uma forma assim tão pesada que eu não consegui dar sequência a essa novela. Infelizmente eu não consegui, porque toda vez que eu ia assistir eu não me convencia de que aquela era a personagem que eu estava gostando, que aquela era a Mariana, que aquela outra era a Silvana. Então eu lembro que eu cheguei a forçar a dar continuidade a essa novela, até mesmo porque eu tinha curiosidade de saber como finalizaria essa história, né?
Mas, infelizmente, eu não conseguia, porque era mais forte do que eu. Além de ser uma diferença visual muito notável, a diferença na interpretação, a magia, né, que já tinha quebrado e tantas outras coisas. Só depois de muito tempo, já quando eu me tornei adulto, eu ainda inculcado com essa história, eu resolvi pesquisar. E aí eu descobri um montão de coisas que na época, se eu tivesse, por exemplo, se eu acompanhasse o SBT com mais frequência, eu teria tido essa informação, porque eu fiquei sabendo que a própria programação, sem explicar muita coisa, durante o final de semana ficou passando uma chamadinha em que ela anunciava que na próxima semana quem estaria, né, no papel seria a atriz Daniela Lujan, sendo que eu não vi isso. Para mim foi toda aquela surpresa, aquele choque. Eu também não tinha outros amiguinhos em comum que acompanhavam a mesma novela que eu, pra gente trocar figurinha ou falar sobre esse tipo de informação. E eu lembro que a gente ficou em casa, era eu e meus irmãos, assim, indignados, né? Não assistimos até a novela finalizar, porque, de repente, além da gente já estar chateado com essa situação, a novela parece que se prolongou muito, inventaram outras coisas ali que não estavam interessantes. A gente foi perdendo o interesse pela novela, a verdade foi essa. Então, como eu estava falando, anos depois, já adulto, eu vim descobrir o que aconteceu. Bom, na verdade, a Belinda saiu da novela porque os pais dela, né, os seus responsáveis, haviam assinado um contrato que a novela só teria mais ou menos, acho que 100 capítulos ou 98 capítulos. E eles moravam numa outra cidade, eles estavam lá no México por ocasião da novela, então eles não poderiam passar daquele prazo. E como a novela estava fazendo um baita sucesso, a Televisa, por conta própria, resolveu esticar. E arrumou uma briga, obviamente, com a família, que não pensou duas vezes em dizer: finalizamos aqui. Ou seja, a novela precisava ter continuação, porque até então a história não tinha se finalizado. A mãe, né, das personagens gêmeas, nessa ocasião ainda nem havia descoberto que ela teve, na verdade, duas, quando ela só acreditava ter tido uma, né? Que é a história mais ou menos assim: uma das crianças é roubada na maternidade e a mãe, durante todo o pré-natal, é enganada, é iludida a acreditar que ela, na verdade, só tem uma filha, só está esperando uma bebê, porque a outra criança já tinha sido encomendada, né, pela Regina, a grande vilã da história, que era estéril e não podia ter filho, né? E quando finalmente acontece a cena tão esperada por mim, o encontro da mãe com suas filhas, já não era mais Belinda que interpretava as gêmeas. Rosa, quero entregar para você sua filha Mariana. Rezo a Dios para encontrar, aunque sea una señal, que me indique en dónde estás. Se me parte el corazón, tú eres mi única razón. Nossa. A sua filha Silvana. Pero hay algo aquí tan dentro de mí que me dice que yo debo seguir. Onde estás, onde eu devo buscar? Mamãe! Já não posso viver. Mamãe! ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde buscarte? Bom, então a novela ficou mais ou menos assim, sem pé nem cabeça. Eu nunca consegui esquecer isso, sabe? Toda vez que eu lembro de Cúmplice de um Resgate, me vem essa memória, que é uma memória um pouco chata, né? Inclusive, há rumores de que as atrizes não se falam até hoje. E tudo começou lá em Cúmplices de um Resgate. Em uma entrevista que Belinda deu no passado, ela falava um pouco sobre essa rivalidade, mesmo disfarçado. Belinda não costuma falar sobre esse trabalho, mas em uma entrevista recente, ela falou um pouco sobre. Belinda, y llega Cómplices al Rescate, fue aquella telenovela del 2002. Cómplices al Rescate, sí, Cómplices al Rescate, que fue las dos gemelas Mariana Silvana. Un sí. gran éxito.
exitazo, creo que ha sido de las novelas más exitosas. La que he tenido. alargan incluso. Y ya no puedes seguir tú grabando. ¿Qué pasó ahí? ¿Lo recuerdas? Que prefiero no recordarlo, pero Oye, pero ¿y qué pasó en esa novela? Porque la alargan y tú no tenías tiempo de quedarte, ¿verdad? O no podías quedarte porque ya tenías lo una que gira. recuerdo es que ya tenía yo otros compromisos y entonces al momento de alargar la novela, pues yo ya tenía estos compromisos y no los podía dejar y entonces decidí hacer mi carrera como solista y empezar a hacer música y empezar a hacer un disco y como que es esa transición pues ya de adolescente. Entonces creo que fue la mejor decisión y aprendí mucho de eso porque he tenido altas y bajas en mi carreira, en mi vida y eso me ha ayudado a ser quien soy hoy. Houve essa nova versão, como eu citei logo no início do vídeo, né, feito aqui no Brasil. Então, nessa versão também houve substituição. Dessa vez não foi da atriz que interpretava as gêmeas, né? Foi de uma outra personagem da trama, que é a personagem Doris, né? Interpretada pela Duda Vendengli, não sei se é esse o nome, né? E na época houve rumores de que a menina havia sido substituída porque ela andava faltando muito às gravações, mas a própria atriz Mirim depois deu uma entrevista dizendo que na verdade ela saiu porque ela estava achando muito cansativo e havia acontecido algumas situações ali nos bastidores, né? Eu tava em um dia de gravação, e aí minha mãe chegou pra mim e falou que, tipo, não ia estar mais lá, só que... Então, pra mim, na minha visão, tipo, o que tava acontecendo, acontecia umas implicâncias entre as mães comigo, mas, tipo, tá suave, tá ligado? Não tá suave, obviamente, porque eu ficava abalada. Com uns 9 ou 7. Assim, acontecia umas situações, é claro, mas pra mim, tipo, não tinha noção, tá ligado, do que era aquilo. Aquilo, obviamente, me abalava. Eu chegava pra minha mãe todo dia e falava assim, mãe, compra um gravador pra provar, porque as mães estão falando pra mim. Pra mim era simples assim. E, tipo assim, não era tão simples assim, tá ligado? Era algo muito maior. O que elas falavam pra você? Mano, depende. Por exemplo, teve um dia que eu cheguei lá, eu acho que eu tava gripada, não lembro. Eu tava com alguma coisa. E aí eu cheguei, aí elas falaram assim, sua filha tá doente? Minha mãe, tá o que, blá, blá. Aí ela, nossa, tô 7 perto do meu filho, isso vai contaminar todo mundo. Teve um dia que eu tinha 30 cenas pra gravar. Aí a mãe de um dos meninos, ela chegou pra minha mãe e falou assim, vem cá, a Duda tá com o texto decorado? Aí a mãe, tá, sim, tá com o texto decorado. Porque ela tem 30 cenas hoje, então vê se ela decora bem mesmo esse texto pra ela não atrapalhar o meu filho. E tipo assim, pô, eu tinha 8 anos. Bom, mas e aí, você já passou por uma situação parecida com essa? Eu lembro que até pouco tempo, mesmo na novela Império, houve uma substituição, né? Que foi por conta do estado de saúde da Drica Moraes. Só que daí eles usaram um outro artifício, que foi substituir a atriz pela Marjorie este ano, que havia interpretado essa mesma personagem, né, na primeira fase. Então eles inventaram uma história meio maluca, em que do nada ela ficava jovem de novo, então voltava a ser interpretada por Marjorie este ano. Outra que eu lembro aqui que foi bastante trágico, foi de uma novela que aconteceu há muitos anos atrás, né? Inclusive, em entrevista, a atriz Nívia Maria relembra o momento doloroso da partida de Sérgio Cardoso, que, segundo ela, a substituição aconteceu da seguinte forma. O ator aparecia de costas e, quando virava, já era substituído pelo Leonardo Vilar. Já Jardel Filho, da novela Sol de Verão, o autor Manuel Carlos preferiu não substituir o ator e inventou uma viagem para que ele pudesse sair da trama. Assim como aconteceu também na novela De Corpo e Alma, de Glória Pérez, em que, com a saída de forma trágica de Daniela Pérez, a mãe da atriz preferiu inventar uma viagem também para ela, para que não precisassem a substituir. Nesses casos, é super compreensível porque a gente não pode evitar, né? No caso de morte ou no caso de doença, como foi o caso da Drica Moraes. Mas no caso da Belinda, foi complicado. Hoje em dia você consegue encontrar na internet entrevistas em que ela cita alguma coisa a respeito, né, desse momento. Eu acredito que na minha época tiveram outras crianças também que ficaram tão decepcionadas quanto, abandonaram a novela também. E essa nova versão aí eu não assisti, obviamente, já
Era uma novela que eu assistia quando eu era criança, então quando passou essa nova versão, eu já era adulto e não tive interesse em acompanhar. Bom, e essa é a curiosidade que eu queria trazer aqui para vocês, um desabafo, né? Para falar sobre essa memória que eu tenho de infância, que infelizmente foi prejudicada por conta de uma substituição. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.